Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para mais uma videoaula aqui da série Editores de Texto com a utilização do LibreOffice Writer. Nessa próxima aula agora eu quero mostrar para vocês como podemos utilizar a ferramenta para fazer formatação de textos com a utilização da margem adequada a depender do tipo de texto que eu estiver trabalhando. Então, se eu pensar em termos de um texto como poesias, né, e outros, posso ter então que fazer a utilização de margens, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês como fazer então a utilização de margens nesse tipo de texto, tá certo? Vamos lá. Bom pessoal, então eu estou aqui com o meu exercício 2, né, que é relativo aqui ao nosso texto 2, exatamente para fazer a confecção desse texto que nós temos aqui, tá certo? Se você observar, eu tenho então que trabalhar com margens, porque eu tenho tanto uma margem aqui à direita, quanto também uma margem aqui à esquerda, né? Dos dois lados aqui eu tenho que trabalhar a questão das margens. Então, eu vou aqui abrir o meu LibreOffice Writer, tá aqui o meu exercício 1 que eu fiz, né? Texto 1 lá na aula passada. Agora o que eu tenho que fazer aqui é fazer a quebra de página, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, no menu inserir e quebra de página aqui, Ctrl Enter também dá certo. Ou você pode simplesmente clicar aqui, ó, diretamente na barra de ferramentas, a utilização da inserção de quebra de página. Então fiz aqui a quebra da página, tá certo? E aqui eu vou trabalhar então com o meu texto 2, tá certo? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para poupar tempo do vídeo. Então eu vou selecionar isso aqui tudo, vou copiar o meu texto e dar um Ctrl V e colar o meu texto aqui. Vou descer aqui com o nome do autor, tá certo? E aqui eu vou trabalhar então com as margens. Eu posso vir aqui no meu menu formatar, eu tenho essa opção aqui, ó, estilo da página, e aqui nós já temos então o formato do papel, etc. Mas o que importa para a gente aqui é exatamente as margens. Normalmente, eu já até comentei em outras aulas anteriores aí, como que nós utilizamos as margens de acordo com a ABNT, tá certo? Então aqui por padrão aqui ele vem com 2 centímetros de margens, tanto à esquerda, à direita, em cima e embaixo, tá certo? E aí nós temos a opção de trabalhar com as margens aqui dessa maneira. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, colocar 4 centímetros aqui à esquerda e 4 centímetros também à direita, né? E se eu der um aplicar aqui, ó, veja que eu já tenho então as margens aqui que é reduzida. Só que eu não quero trabalhar com a utilização para esse exercício aqui com esse formato não. Vou voltar aqui para os 2 centímetros que estava aqui padrão, tá certo? E vou mostrar para vocês como podemos fazer aqui a utilização de margem, utilizando diretamente a régua aqui, ó. Eu tenho a opção de utilizar a régua aqui, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 4 centímetros e meio. Opa, eu vou vir aqui, ó. Aqui é onde está começando o parágrafo, tá certo? Eu vou então colocar 4 centímetros e meio aqui, por exemplo, tá certo? Eu vou colocar aqui também, por enquanto, o nome do autor, juntamente com o texto aqui, para ele ficar também com a mesma formatação lá do nosso texto. A mesma coisa eu vou fazer com a régua aqui à direita, né? 1, 2, 3, 4 centímetros e meio à esquerda. Então veja que meu texto já ficou ali adequado de acordo com o que nós temos lá no PDF. Aqui eu vou fazer aquela formatação básica, colocar o texto em negrito, ele está sublinhado, e agora nós vamos terminar então a formatação aqui, porque o nosso texto, se você observar aqui, ele está formatado com a letra em itálico, tá certo? Então eu vou selecionar aqui o texto e vou colocar em itálico, né? Então já ficou de forma que está no PDF. O nome do autor
né? Vou descer aqui, dar umas quebras aqui, e ele está alinhado à esquerda, à direita, desculpa. Então está aqui o nome do autor, né? Se nós observarmos agora, veja que eu tenho então o texto mais ou menos como que está colocado aqui. É lógico que ele deu ali, né, uma pequena diferenciação, porque em cada um dos trechos aqui ele deu uma quebra de linha aqui, ó, que eu tenho dessa maneira, e na verdade eu acho que eu posso reduzir um pouco mais essa margem aí para ficar ali de acordo com o PDF. Vou colocar aqui mais 1 centímetro, tem que fazer a mesma coisa aqui para o nome do autor, que não estava junto com o texto, ó, mas aqui eu posso então fazer dessa maneira. Veja que agora, né, vou dar um Enter aqui também, né, cada trecho da oração aqui do texto, eu acho que ele tem uma quebra de linha ali, ó. Experiência aqui também depois. E veja que agora, né, eu tenho então o meu texto aí do exercício 2 adequado de acordo com o que está ali no PDF. Tá certo? Então eu posso trabalhar aqui com as margens utilizando diretamente a minha régua, tanto aqui a régua para poder fazer as margens à esquerda e também a régua para fazer as margens aqui à direita, né? Então, dessa maneira eu posso trabalhar aí com textos que tem esse tipo de formatação aí, sem nenhum problema com o LibreOffice Writer. Bom, pessoal, então chegamos aqui ao final de mais uma videoaula, onde eu mostrei para vocês como utilizar a ferramenta LibreOffice Writer para a confecção de margens em alguns documentos que necessitem da utilização dessa formatação. Tá certo? Vou pedir aqui para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em trabalhar com edição de texto no LibreOffice Writer. Deixe um comentário também que eu irei acompanhar. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima videoaula.